A virgem ficará grávida e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Celebrando o nascimento do nosso Deus, nós vamos cantar juntos, surgem anjos proclamando. Com os corações efusivos, assim como imagino que aqueles anjos estavam naquela noite, nós vamos cantar. Surgem anjos proclamando, dizendo que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vamos com os corações repletos de alegria e de gratidão, nesse momento, cantarmos alegremente ao Senhor. Surgem anjos proclamando. Surgem anjos proclamando, paz à terra de louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentem seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe veio louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas.
Amém. Ainda em pé, a palavra de Deus nos diz, no livro de Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 14, o seguinte: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Amém? Nesse momento, nós vamos continuar louvando ao Senhor com o hino Cantai que o Salvador chegou, dizendo o quanto o amamos e que reconhecemos esse plano maravilhoso de salvação, dele ter enviado o seu Filho a este mundo para nos salvar. Vamos cantar juntos. Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra ao Rei. Ó vós, nações, a Ele só, contentes vos rendeis, contentes vos rendeis, ó sim, contentes vos rendeis. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz. Ó terra e mar e céus cantai, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Ele venceu a morte, a dor, baniu a maldição. As bênçãos vêm do Redentor, enrede a profusão, enrede a profusão, enrede a profusão. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e obedecerão, e obedecerão, Amém. Vamos cantar mais um hino, reconhecendo que essa é uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite em que devemos aproveitar e reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo, de sermos servos fiéis a Ele e de reconhecermos, como eu falei ainda há pouco, esse plano maravilhoso de salvação. Esse é o tempo de refletir e de dizermos a Deus o quanto nós o amamos e o quanto nós queremos viver ao lado dele, como isso é prazeroso. Vamos cantar mais uma vez. Noite de paz, noite de amor.
sentar, queridos. Pastor Eliezer. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, irmãos queridos de outra igreja, que eu vejo pessoas importantíssimas da nossa denominação e fora dela conosco, né? A irmã Jovelinda, né, que está conosco, é um prazer muito grande tê-la conosco. E os demais irmãos, né? Eu só sinto falta do pastor Oliveira cantando com o Jorge. Mas tudo é possível, né? As coisas acontecem. Brevemente nós veremos. Então, sabe, irmãos, é uma alegria para nós receber todos os nossos irmãos e amigos nesta noite de festa, nesta noite de alegria, nesta noite de celebração. Nós queremos hoje, quando nós teremos uma cantata, como sempre, uma bela cantata, nós resolvemos inverter as coisas que normalmente fazemos. Porque, na verdade, a maioria dos irmãos e dos amigos que estão aqui nessa noite vieram exatamente pensando na cantata. E assim como a palavra de Deus, no culto normal, ela deve ser no final, numa noite de celebração e de uma cantata, que é uma pregação, que houve muito mais envolvimento e mais trabalho, mas também Deus usa mais pessoas. Então, nós queremos trazer uma reflexão não longa. Dizem que pastor, quando diz que não é longa, estende muito. Mas nós queremos dizer aos queridos que nós não demoraremos muito. Mas eu queria só pensar um pouquinho e fugir também um pouquinho da celebração de Natal, como tem sido feito através dos anos e tem se distanciado mais do verdadeiro Natal, do mundo que nós vivemos. Na verdade, eu preciso verificar por que é que o mundo comemora o Natal. O comércio para vender mais. Os homens para se tornarem mais elegantes, para almoçarem, jantarem juntos, para trocarem presentes. Agora, no dia 26, não lembramos ou verificamos que não nos lembramos do Natal. Lembramos da ceia e a chamamos de Natal. Lembramos das celebrações e chamamos de Natal. Mas são muitas outras coisas que estão à frente da verdadeira celebração do Natal. O que então, ou por que nós celebramos o Natal? O primeiro motivo porque nós celebramos o Natal é por gratidão. É por gratidão. Não é gratidão pelo presente do amigo secreto, que foi muito bom. Não. É em gratidão pelo maior presente que o mundo já recebeu. Nós celebramos o Natal porque o mundo não tinha esperança. O mundo não tinha a menor consciência de que um dia alcançaria a graça de ser alcançado por Jesus ou pelo amor de Deus. E os homens não tinham tanta
esperança disso? Que quando o Senhor veio, como não veio de acordo com o que os judeus, para quem primeiramente ele veio, como não foi de acordo com o que eles queriam, nem como eles pensavam, eles o rejeitaram. E João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então diga glória a Deus, Senhor. O Senhor enviou Jesus para que por ele nós pudéssemos ter acesso à presença maravilhosa de Deus. Nós estamos aqui celebrando com gratidão essa tão grande salvação que Deus nos deu na pessoa de uma criança que era Deus. Sabe, queridos, é pela gratidão que nós estamos celebrando o Natal. Mas existe outro motivo. Outro motivo. E o outro motivo, esse aqui é de Pelé. Joga bem. Viu aí? O outro motivo é porque, vejam bem, irmãos, nós, os cristãos, fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque a humanidade é criatura de Deus, a humanidade é criação de Deus, mas aqueles que recebem a Jesus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus, Ele me escolheu. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui para celebrar o Natal por outro motivo. Sabe por quê? Porque tinha que se fazer muito esforço. E ainda ficava em dúvida se merecia ou se não merecia a salvação. Era um esforço tremendo. Os judeus tinham que ler, antes de 6, 7 anos, toda a Torá, ou seja, todo o Antigo Testamento. Tinham todo um processo que eles faziam. Mas Deus, reconhecendo a dificuldade que os homens estavam tendo de cumprir a lei, não era dificuldade, era impossibilidade, porque a palavra de Deus diz que todo que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. E os homens, todos nós estávamos mortos, porque todos nós pecamos. Nós estamos perdidos porque perdemos o caminho de Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. Nós celebramos o Natal, meus queridos, porque esse menino que nasce, que nós celebramos o Natal, ele chegou a dar a sua vida voluntariamente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós celebramos o Natal por isso. Porque é pela graça dele, é pelo sacrifício dele, é pela bondade dele e é pela misericórdia de Deus que hoje nós podemos dizer: eu sou filho de Deus. Sabe, queridos? Agora, nesse ato de salvação de Jesus, um Deus que se fez carne, um todo-poderoso, dono do céu e da terra, nascer numa manjedoura. E disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe, meus queridos, nessa situação, Jesus nos dá uma lição preciosa para as nossas vidas, inclusive para o Natal. E eu quero fazer um parênteses para aqui, para agradecer aos irmãos da primeira igreja e os outros irmãos que nesta pandemia não mediram esforços para repartir o pão, ou seja, repartir a graça que Deus lhes tinha dado com aqueles que nesses momentos difíceis ficaram sem ter como se alimentar. E então todos ajudaram. Essa para mim é uma demonstração de Natal. Jesus então veio nos ensinar, sabe o quê? A humildade. Jesus veio mostrar para nós que há ricos
milionários, bilionários, morando em palácios belíssimos, mas são pobres, miseráveis. Mas também ele veio dizer que há pessoas simples, que moram numa favela, numa casinha de palha quase caindo, mas é riquíssimo, riquíssimo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Então é a humildade que nós celebramos. A humildade de Deus, a humildade de Jesus, a humildade que Ele quer que nós, os cristãos, vivamos sempre e sempre. Agora, queridos, eu gostaria de encerrar a nossa palavra lhes dizendo o seguinte. Mais uma vez eu vou citar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui, queridos. Agora nós podemos alegrar, nós podemos rejubilar e gritar em alta voz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos dizer exatamente que Deus quer que nós sejamos verdadeiramente seus filhos, que queiram fazer crescer e prosperar a nação santa do povo escolhido de Deus. Mas sabe, querido, celebrar, portanto, é o que nós queremos. Celebrar o infinito amor do infinito Deus por nós. E queremos agradecer a eles. É gratidão. É gratidão, meus irmãos. Gratidão pela escolha que Ele nos fez. Gratidão porque Ele através do Espírito Santo, fez com que tivéssemos fé e tivéssemos o perdão dos pecados mediante a crucificação do Seu Filho. Nós queremos agradecer e louvá-lo porque Ele nos ensina que nós devemos ser pessoas humildes. Seja rico ou seja pobre, diz lá o hino do lugar, seja rico, seja pobre, é lá do Papai Noel, mas Deus está dizendo diferente, seja rico ou seja pobre, são meus filhos, ricos da graça e da glória de Deus. Sabe, queridos, nós então estamos aqui para celebrar o infinito amor de Deus para seres humanos, que ao recebê-lo, deixaram de ser finitos e agora serão como Ele. Viverão eternamente na presença dEle. Que Deus, queridos, nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de, ao ouvirmos essa cantata e participarmos desta cantata, possamos compreender o verdadeiro significado do Natal. Para a glória de Deus, para a nossa felicidade e lembrar de nossa responsabilidade. Assim disse Jesus: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque em Jesus está toda a Trindade. Que Deus nos abençoe.
Seja muito bem-vindo. Estamos felizes em ter você nessa noite para podermos celebrar o real motivo do Natal juntos. Foram momentos muito difíceis, quase 2 anos sem cantarmos com o coro, tempo em que perdemos amigos, irmãos, coristas e parte preciosa de nossa plateia. Momentos onde a saudade das diferentes vozes reunidas, com suas diferentes notas, sons e tons, nos invadiu sem que pudéssemos impedir. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos permitiu estarmos aqui hoje à noite. Por isso, nos apeguemos hoje à esperança que nasceu naquela humilde manjedoura. Façamos de nossa saudade combustível para arder os nossos corações novamente, na certeza de que a salvação do mundo hoje nasceu. É Natal, vamos celebrar! Felicidade.
Festejemos, nasceu Jesus Cristo. Então, vamos enfeitar as ruas, montar as árvores, decorar as salas, preparar os jantares e celebrar. Não se deixe levar pelas propagandas enganosas que muitos reproduzem por aí. Alguns podem até esquecer, mas ele é o real motivo de todas as luzes, festas, alegria e amor. O Rei nasceu, Jesus nasceu. Contudo, não haverá mais escuridão sobre os que estavam aflitos, pois no passado ele humilhou a terra de Zebulun e de Naftali, mas honrará a Galileia dos gentios, o caminho junto ao Jordão. E o povo que andava em trevas, agora reina uma luz sobre eles. E a nação começou a crescer e se alegrar. Se alegravam como no dia da colheita, pois tu destruiu os que oprimiram aquele povo, assim como fizestes na derrota de Midian. O povo de Israel havia esquecido da aliança feita com Deus. Por consequência disso, morte, fome, guerra, pavores e destruição
assolaram a terra prometida. O povo achava que Deus os havia esquecido. Às vezes nos sentimos assim, mas Deus não esquece o que prometeu. Por amor de um povo que o rejeitou e por amar tanto o mundo inteiro, falou através deste mesmo profeta Isaías, dizendo: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Dias de temor, ao Rei Deus enviou então Isaías com amor, para contar que o mundo iria ter em breve um Redentor. Uma virgem há de dar à luz e o nome que terá. Se na vida tens problemas e te sentes fracassar e precisas segurança, Deus contigo há de estar. Podes ter real certeza, Deus jamais irá falhar. Mesmo sendo um bebezinho, sempre perto Ele há de estar. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso,
príncipe da paz. E haverá paz sem limites debaixo do trono de Davi, e o seu reino será mantido com justiça e retidão. O Senhor dos Exércitos, isso vai acontecer agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus jamais nos abandonou, mas perto está o Senhor daqueles que invocam o seu santo nome. Ele é nosso amigo, nosso companheiro nessa difícil jornada aqui na terra. Aquele que veio e viveu como homem também é capaz de nos socorrer e nos guiar em qualquer situação, mas é nosso maravilhoso conselheiro. O povo que andava em trevas
O bebê que nasceu em Belém, deixando a glória que tinha junto do Pai, cresceu, viveu e morreu para nos dar sua vida e vida eterna. Sim, ele cresceu em graça e estatura diante de Deus e dos homens. O Filho de Deus viveu tornando-se profeta, sumo sacerdote e rei dos reis. O nosso Salvador morreu, pagando o terrível preço por nossos erros e pecados. Mas a sepultura não pôde contê-lo, pois ao vencer a morte, nos trouxe esperança e a promessa de nos preparar um lugar para um dia estarmos todos juntos no céu. Com essa certeza arraigada em nossos corações, vamos celebrar a sua vitória, ansiosos pelo dia que ele voltará.
Glória a Deus, Ele em breve voltará. Espero que a luz do menino Deus, que nasceu na tão humilde manjedoura, possa iluminar o seu coração nesta noite linda. Obrigado a todos pela presença e lembremos sempre que a razão do Natal é Ele. Jesus nasceu. Feliz Natal! Eu queria, no nome do Senhor Jesus, agradecer a presença de todos os queridos irmãos e amigos, né? Os nossos familiares pernambucanos estão aqui, e é um prazer enorme para nós podermos compartilhar aquilo que nós chamamos de maravilhas ou das maravilhas do Natal de Cristo. Ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Vamos ficar em pé, queridos, e nós queremos agradecer a Deus. Agora eu quero convidar o pastor José Oliveira dos Reis. Ele está com uns probleminhas de vista, eu vou levar o microfone para ele aqui, para ele não ficar zangado comigo. Nosso amado Deus, Pai eterno, grande amigo que nós temos em Jesus Cristo. Eu quero agradecer, Senhor, por esta oportunidade de ouvir mensagens musicais tão belas, que falou aos nossos corações e findou dizendo que Jesus um dia voltará. É nessa esperança, nessa certeza que nós te servimos, Pai. Obrigado por este culto tão maravilhoso. Leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança. No nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do Filho, a comunhão e a consolação, o poder e a graça do Senhor, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém? Amém, irmãos. Deus os leve em paz. Oi, Elô. Meus irmãos, me perdoem, eu tinha pedido para o nosso ministro repetir essa última música. Vocês gostariam de ouvir? Então poder sentar.